Bora puxar o fio de uma das indústrias mais antigas e ao mesmo tempo mais revolucionárias que existem, a indústria têxtil. A gente vai de mitos antigos até as fábricas super tecnológicas de hoje para desvendar a jornada incrível do tecido que, literalmente, veste o nosso mundo. Para começar, olha só essa imagem. Ela resume bem essa transformação toda. De um lado a gente tem o tear de Penélope, sabe, aquele símbolo da tecelagem como uma arte quase mítica feita em casa, e do outro a realidade de hoje, uma indústria gigantesca, global, que depende de automação e da petroquímica. Isso mesmo, de petróleo. A mudança é absurda, né? E a gente vai entender direitinho como é que chegamos nesse ponto. Então, bora mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parte vai traçar exatamente essa jornada, de Penélope à petroquímica. Vamos seguir o fio dessa transformação que mudou o jogo completamente. E o nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente começa com a história, depois fala dos tipos de fios, passa pela fabricação e fecha com o caso da indústria aqui no Brasil. Vamos nessa? Beleza, começando então pela nossa segunda parte, uma verdadeira viagem no tempo pela história dos tecidos. E olha, essa é uma história que se mistura com a da própria civilização, como a gente vai ver. Essa linha do tempo aqui dá uma boa ideia do quão antiga é essa arte. Pensa só, as origens são lá do período neolítico, mais de 7.000 anos atrás. Aí o conhecimento vai passando do Egito, da China, chega na Europa, até que no século XVIII a Revolução Industrial chega e, bum, acelera tudo de um jeito impressionante. E claro, o século XX traz as fibras sintéticas que a gente usa tanto hoje em dia. Mas em toda essa história longuíssima, tem um momento que é o ponto de virada. A Revolução Industrial, lá na Grã-Bretanha. Foi ali que a tecelagem, que era um negócio manual, um ofício, simplesmente explodiu e virou uma indústria de massa. E como é que isso aconteceu? Bom, com uma série de invenções geniais. Primeiro, veio a lançadeira voadora, do John Kay, que acelerou a tecelagem. Só que aí precisava de mais fio, né? E isso levou à criação das fiandeiras mecânicas. Para fechar o ciclo, o tear mecânico a vapor chegou para consolidar de vez a produção em massa. Foi tipo uma reação em cadeia, uma invenção puxando a outra. Ok? Já passamos pela história, agora vamos falar da matéria-prima. É a nossa terceira parte, os fios do mundo. Afinal, do que é feito cada tecido que a gente usa? Então, tudo, absolutamente tudo, começa com a fibra têxtil. É só pensar nela como uns filamentos bem longos e fininhos. Podem vir da natureza, tipo de uma planta ou de um animal, ou de um laboratório mesmo. O mais importante é isso aqui. Eles têm que poder ser torcidos juntos para formar um fio que seja resistente. E essa tabela aqui organiza bem esse universo. Olha só. Primeiro, as fibras naturais, que se dividem em animal, tipo lã e seda, e vegetal, como o nosso famoso algodão. Depois vem as fibras químicas, e aqui tem uma diferença super importante, tá? As artificiais, como a viscose, até usam uma base que vem da natureza, tipo a celulose da madeira. Já as sintéticas, tipo nylon ou lycra, não. Elas são criadas do zero mesmo, a partir do petróleo, por exemplo. Beleza, já entendemos as fibras. Mas como é que esses fiozinhos viram o tecido que a gente conhece? É o que a gente vai ver agora na nossa quarta parte, a anatomia do tecido. E essa citação aqui é ótima porque ela vai na essência da coisa. Porque no fundo, tecer nada mais é do que uma versão mais sofisticada de algo que a humanidade faz há milênios, que é o simples ato de entrelaçar coisas, que nem se faz com um cesto de palha, sabe? O processo industrial de hoje tem basicamente 3 grandes etapas. Primeiro passo, a fiação. É aqui que as fibras soltas são transformadas num fio contínuo e forte. Com os fios prontos, a gente vai para o passo 2, a tecelagem. É quando eles são entrelaçados no tear para criar o tecido cru. E por último, mas não menos importante, o passo 3, o acabamento. É essa etapa que pega aquele tecido cru e transforma no produto que a gente compra na loja. E olha, não dá para subestimar a importância dessa última etapa, viu? O que sai do tear é o que chamam de tecido cinzento. É um pano áspero, sem graça. A mágica de verdade acontece no acabamento. É ali que ele vai ser tingido, estampado, é o que vai dar cor, textura e a função final para o tecido. Para a gente fechar, que tal ver como tudo isso funciona na prática? Nossa quinta e última parte vai analisar o caso do Brasil, e é uma jornada e tanto, cheia de altos e baixos. A história da indústria têxtil no Brasil é fascinante, mas também cheia de perrengues. Pensa que começou com a coroa portuguesa simplesmente proibindo a produção aqui. Mas depois avança, com os primeiros teares no século XIX e um boom industrial no século XX. Só que depois disso, a indústria passa por vários ciclos.
Um de modernização, outro de crise, como aquela bem famosa dos anos 80. E um fato bem curioso sobre a indústria brasileira é a geografia dela. As raízes históricas estão lá no Nordeste, mas com o tempo a produção migrou quase toda para o Sudeste e para o Sul. O resultado disso? São Paulo, sozinho, chegou a concentrar quase metade de toda a produção têxtil do país. É muita coisa. E aquela crise dos anos 80 que eu comentei foi basicamente uma tempestade perfeita. Os custos das matérias-primas e do frete estavam nas alturas, era difícil competir lá fora e, o pior de tudo, as fábricas estavam com equipamentos velhos, obsoletos. Enquanto o resto do mundo se automatizava, a indústria brasileira ficou para trás. É um exemplo perfeito de como, nesse setor, inovar não é luxo, é sobrevivência. E com isso a gente fecha a nossa jornada. A gente foi dos galhos entrelaçados na pré-história até as fibras sintéticas super tecnológicas. A pergunta que fica no ar é, depois da automação, dos tecidos inteligentes que já existem, qual será o próximo fio a ser tecido nessa história que já tem milênios?